Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um videocast Emergência Y. Emergência Y é produzido pela Abramed Minas e tem o objetivo de trazer conversas, entrevistas sobre esse mundo chamado emergência. É uma especialidade relativamente nova e por isso é preciso que a gente converse mais a respeito para conhecer as amplas interfaces, conhecer tudo o que é possível nesse mundo fascinante. E hoje o nosso tema é gestão e emergência. E como entrevistadora convidada, tenho o prazer de ter aqui ao meu lado Sara Maciel. Sara, muito bom ter você aqui. E eu queria que você se apresentasse. Oi, pessoal. Meu nome é Sara Maciel Silva. Eu sou médica emergencista, formada pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Eu atualmente atuo como coordenadora médica do pronto-socorro de um hospital público aqui de Belo Horizonte, em que eu também sou coordenadora da medicina de emergência. Sou instrutora de via aérea, estou me aprofundando a cada dia mais também nesse mundo da gestão e vim aqui com muito prazer para a Abramed Minas, a convite da Natália, fazer parte desse videocast. Currículo, pouca coisa, né? Uma vidinha tranquila, sem graça, né, Sara? Pouco desafio. Bom, vou apresentar aqui também, um prazer ter aqui comigo, Luciana Gontijo. Luciana, muito obrigada por você estar aqui, Eu que agradeço. A Lu é médica cardiologista, formada pela Universidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, titulada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, especialista em clínica médica e atuante na medicina desde 2010. Atualmente coordena um serviço de urgência e emergência de um hospital privado de Belo Horizonte, professora da pós-graduação também de uma faculdade, diretora e instrutora do ACLS. Nossa Senhora! Ainda está fazendo pós em gestão. É muita coisa. Muito obrigada, Lu. Outro currículo que eu tive que respirar aqui. Eu que agradeço por estar aqui essa noite com vocês. Tenho o prazer de trabalhar com a Natália também. Obrigada, Sara, também por estar comigo e a Aline aí por estar participando desse bate-papo. Excelente. Obrigada. Já aproveita e apresenta a Aline para nós aí, Sarite. Pode deixar. Nós temos o prazer também de convidar aqui a Aline Cândida de Almeida. Ela é enfermeira, emergencista, tem certificação Green Belt em Lean Six Sigma. Ela é especialista em trauma, emergência, terapia intensiva, coordenadora de monitoramento assistencial de um complexo hospitalar aqui de Belo Horizonte, membro do departamento de enfermagem da Abramed e também professora do MBA Executivo de Gestão em Saúde. Também vou voltar a respirar agora. Eu agradeço o convite feito pela Abramed, agradeço você, Natália, a você, Sara. Um prazer estar aqui com a doutora Luciana. Muito obrigada. Eu tô achando o máximo, 4 mulheres, acho que é o primeiro episódio que a gente faz, se eu não tô enganada, que é só mulher. Tô achando o máximo, né? A mulherada tá com um currículo bom aqui. E aí, já aproveitando, né, assim... E fora desse currículo, a entrevistadora também é entrevistada, tá, Sara? Fora da Sara que trouxe esse currículo aqui, quem é a Sara? Longe da emergência, longe do hospital? Quem é Sara Maciel? Olha, eu acho que no hospital é bastante adrenalina, mas fora também eu gosto de emoções. Então, no meu horário vago, no meu tempo vago, além de ficar com família e tudo, eu gosto de viajar, eu gosto de passar o meu tempo no mato, mais longe da cidade, num local mais tranquilo, mas que me deixe também fazer algumas atividades mais emocionantes, né? Do tipo trilhas, entre outras coisas. Mas eu também sou uma pessoa super família, então gosto bastante de ficar em casa também. E dá tempo do emergencista, gestora, ficar em casa, hein? Dá tempo. Eu acho que, na verdade... Diferente da assistência, a gestão tem um componente assim que a gente não consegue desligar tanto depois que o plantão acaba. Mesmo que o telefone esteja desligado, a cabeça não desliga, né? Mas o telefone nunca desliga também. Então, acaba que isso é uma coisa bastante diferente da assistência. Isso é uma mudança que eu ainda estou tendo que me adaptar a ela depois de um ano, assim, dessa transição de carreira. Mas dá, né? Dá pra fazer, dá pra ter vida. Conta pra nós, Aline, quem é a Aline longe da emergência, da assistência? Acredito que eu sou bem parecida com a Sara. Eu sou muito família. A Aline, fora o meu período de trabalho, é totalmente voltada para a família, voltada para estar em momentos agradáveis com os meus pais, com o meu irmão e com o meu marido.
cuidar do meu lar, cuidar das minhas coisinhas com carinho, com dedicação. Sou enfermeira, eu gosto de cuidar. Eu costumo dizer que eu não sei fazer nada além de cuidar. Então, eu estou cuidando de pessoas, eu estou cuidando da minha família, ou cuidando do meu lar. Perfeito. E Lu? Bom, acho que eu sou um pouquinho da Sara também. Eu tenho uma personalidade muito dinâmica, então eu não fico realmente parada mesmo. Adoro trilha, gosto de fazer... Você gostava de andar de bicicleta. Ando de mountain bike, de speed, gosto de fazer esporte radical, viajar para fazer esportes assim, de escalada, de viagem de bicicleta. Então, acho que isso que me mantém assim, com energia para conseguir trabalhar e conseguir liderar assim, da melhor forma. Acho que se a gente não tiver um pico de adrenalina por dia, a gente não sobrevive. Mesmo nas folgas. Exato. A Lu tá postando 5 horas da manhã, saindo para correr e depois tá no hospital. Gente, é muita coisa. Isso os acadêmicos perguntam muito, né? Dá para trabalhar com emergência e ainda conseguir fazer atividade física, ainda conseguir ter uma vida fora? Acho que é um desafio, né, gente? Já entrando nessa... É um desafio, mas acho que assim que vocês são gestores, a gente tem que gerenciar o tempo, né? Otimizar o tempo. Então, a estratégia que eu tive para minha vida foi 4h50 acordar, 5 a 6 fazer minha atividade física de segunda a sexta. Mas é isso que me dá energia para conseguir entregar o meu melhor, assim. Acho que se eu não fizesse isso, eu não conseguiria. E também sinto que preciso cuidar de mim para depois cuidar da equipe, cuidar do paciente, cuidar de todos. Então, acho que é isso, por isso que eu mantenho essa disciplina. Não, 4h50, hein? 4h50. Eita, pai. Eu achava que eu acordava cedo. 4h50 é bem. São prioridades que a gente estabelece. Exatamente. É, isso mesmo. E falando em desafios, né? Além desse de que acordar 4h50, o que vocês acham que a gestão mais trouxe quando pensa em desafios, assim? Eu acho que a gente cresce muito, né? Eu também tenho aí 3 anos de experiência com gestão, não tô mais, mas trouxe um crescimento pessoal muito grande, além de profissional. O que vocês já trazem, assim, de crescimento, de desafio para quem está pensando em entrar para essa área? Porque uma das coisas, acho que atrai em emergência é ter várias possibilidades, não é só trabalhar com plantão. A emergência está carente em bons gestores, em lideranças que vão transformar. Então, o que vocês têm a dizer, assim? Fala, vem que a água tá quentinha e quando pula é uma água fria, ou não, vem que você vai crescer, desafio e tal? O que eu acho que mais agrega quando você assume um cargo de liderança é que você pode desenvolver outras habilidades que a gente acha que tem e a gente não tem. Então, a gente adquire um poder de comunicação muito mais clara, muito mais efetiva. A gente adquire uma resiliência, assim, que a gente nem acha que a gente tem, mas que nos conflitos a gente tem que ter. Então, a dengue chega, o Covid chega, e a gente tem que estar ali para dar segurança, suporte para todo mundo, né, para a equipe e saber comunicar isso de uma forma muito clara. Então, eu acho que são habilidades que você aprimora e que isso faz te tornar um profissional de alta performance. Então, é que o mercado hoje é carente desse profissional, a gente vê isso, né? Vocês viram isso e no dia a dia, quando a gente vai contratar, a gente percebe isso. Então, além da habilidade técnica, as outras habilidades que aquele profissional tem que desenvolver para conseguir atingir ali uma excelência maior. Isso é verdade. Na verdade, eu considero que essa parte do serviço de emergência, ela nos possibilita desenvolver uma nova especialidade, a especialidade de resolvedor de problemas, porque são tantos problemas, são tantas coisas novas que a gente enfrenta ali no nosso dia a dia de trabalho, são tantos cenários novos que a gente acaba tendo que ter tomadas de decisões muito imediatas, ações e intervenções com tempo mínimo para resolver aquilo que surgiu no início do plantão, no meio do plantão, no final do plantão. Nunca tem um momento certo, seja um final de semana, seja um feriado. Então, na verdade, você acaba por não ter uma rotina, não ter sempre aquela mesmice. Então, é o que te faz, todos os dias de manhã, levantar e falar assim, qual é o meu desafio de hoje? O que está por vir? O que eu vou aprender? Porque no serviço de emergência, todos os dias
é um aprendizado. Claro que em qualquer local de trabalho, em qualquer ambiente, a gente está sempre aprendendo. Mas o serviço de emergência, a gente não só aprende uma técnica, um novo procedimento, não só a gente aprende com o colega de plantão, mas a gente também aprende com a família, com o próprio paciente. Muitas das vezes, se você trabalha num hospital que ele não é referência de uma determinada patologia, mas é no serviço de emergência que você recebe todos os casos. Então, você não recebe só uma paciente com um pé quebrado. Você recebe a paciente com o pé quebrado, gestante, que tem uma patologia. Então, isso nos faz nos capacitar cada vez mais. Os pacientes não lêem o livro, né? Não leem o livro. Nunca é daquele jeito que você estudou, né? Exatamente. Chega lá, é um desafio, mas tá faltando tal coisa. Aí eu tinha muito essa impressão. Ninguém nunca me ligava para me contar assim, olha, vou fazer tal plantão que você tá precisando. Não, mentira, né? De vez em quando até liga, mas 90% das ligações tô com esse problema. Sim. Tô precisando de tal coisa. Né? Gestor é meio aquele posto lá. Gerenciar conflito, né? O tempo inteiro. É interessante porque quando a gente pensa na medicina de emergência, um dos motivos que a maior parte dos médicos emergencistas, né, das pessoas que fazem carreira em emergência escolheram essa especialidade é a diversidade, né? Todo dia uma coisa diferente, a cada hora um paciente neném, idoso, né? Do parto ao infarto, como dizem. Exato. Mas é interessante que na gestão também, assim, cada dia é um problema diferente, é um desafio diferente. Não tem uma caixinha, né? Não tem uma caixinha, um roteiro. É um dia muito bom, é um dia, para mim, no meu dia a dia, é um dia que eu consigo planejar. Porque é muito difícil você ficar ali se equilibrando entre resolver o problema de hoje e planejar o que você quer. Exato. Eu acho que esse é um dos maiores desafios da gestão hoje em dia, sabe? A gente conseguir resolver os problemas no tempo hábil, mas também ter um tempinho para conseguir pensar do amanhã, daqui a mês, num projeto. Né? E é difícil futuros, demais. Né? É muito difícil. É muito dinâmico. O povo, tem muita gente que tem essa impressão, né? Que o gestor fica lá sentado numa sala, num ar-condicionado, frente ao computador. Gente, o que a gente parece que menos fica é lá, né? Você fica transitando em apagar fogo, resolver problemas. Mas eu gostei muito da fala da Lu também, de essa coisa das habilidades, né? A gente fala muito isso na residência, né? Do CAMED, o que é ser um bom profissional? Ser um bom profissional não é só ser o médico, o enfermeiro, tecnicamente competente. Se não tiver as outras habilidades de colaborador, comunicador e líder, tá lá, né? Nessas competências que a gente precisa ter, mesmo que a pessoa fale, mas eu não tenho muita característica de líder, eu sou mais quietinho. Não, mas na hora de enfrentar um caso difícil ou na hora de você organizar seu plantão, você tem que ter uma liderança que seja ali com o técnico, com acionar a equipe de limpeza, com acionar os outros setores. E como que vocês descobriram, assim, que tinham essa liderança mais aflorada, ou alguém que descobriu para vocês? Como é que foi? Assim, fui parar na gestão e eu já via que eu era assim, sabe? Porque até para quem tá pensando, saber o que eu tenho que aprimorar, o que eu tenho que estudar mais, não é então infarto, AVC? Também, né? Mas... O meu foi um caso interessante, assim, que foi o ex-coordenador que percebeu isso em mim, né? Eu achava que todos eram iguais, né? Mas aí, quando eu assumi o cargo, eu vi que eu tinha algumas habilidades inatas, mas que eu precisava desenvolver mesmo, estudar. Além de aprimorar a que eu tinha, que eu não tinha, eu tinha que melhorar. Então, na verdade, alguém me enxergou, né, e viu que eu tinha isso e que eu poderia desenvolver. Então, eu fiz alguns cursos de gestão de pessoas, até para conseguir motivar a equipe também, que é um desafio grande, a gente manter uma equipe motivada na emergência, né? Vocês sabem disso, então manter uma equipe mais coesa, alinhada. Mas hoje eu tenho um objetivo que eu coloco na minha liderança, que é desenvolver pessoas. Então, a mesma coisa que fizeram comigo, eu tento fazer com outros plantonistas, né, com outros técnicos ou enfermeiros, manter esse espírito de liderança e desenvolver essas outras habilidades. Dizem que você é um bom líder se você desenvolver outros líderes, né? Exato. E é por aí mesmo, né? Todo mundo pode ser um líder local, mesmo que não seja
Depende do tamanho da equipe, você pode ser o líder da sala. Exato. Né? Então, isso é realmente muito importante. Um líder na hora de entubar um paciente. Exato, Né? Se sem você dúvida. não tiver a liderança ali, vai ter evento Eu costumo adverso. falar que quando eu não estou presente dentro da emergência, o líder é aquele plantonista que tem esse espírito. E ele que Sim. vai coordenar, ele que está gerenciando todas as funções, né? E muitas vezes não é o médico. Muitas vezes vai ser o enfermeiro também. Exato. Geralmente, Em grande parte, maior né? parte das vezes, na sala, para falar a verdade, assim, a gente sempre tem mais médico, geralmente um enfermeiro dentro da sala, mas sempre foi uma figura de liderança muito forte nos lugares em que eu trabalhei. Exato. Não, e faz toda a diferença, Toda a né? diferença. Nossa Senhora. Eu acredito que até pela própria formação do enfermeiro, porque ele já vem na sua grade curricular desenvolvendo esse perfil. Ele é responsável por uma equipe de técnicos. Verdade, isso a gente não tem. Dependendo de qual cenário que ele trabalha, se ele estiver atuando, por exemplo, numa unidade básica de saúde, tem ali o ACS, se estiver num pré-hospitalar, tem a questão do motorista. Então, acaba que ele perpassa por essas outras categorias profissionais, fazendo muito esse papel de líder. E o que a gente observa hoje é que, às vezes, a gente tem situações nas quais nós temos gestores, mas que não têm papel de liderança. Sim. Exato. E essa carência de um gestor líder, ela, principalmente para o serviço de emergência, que é onde a gente tem um ambiente com as coisas acontecendo de uma forma muito rápida, a gente acaba comprometendo a eficiência do atendimento que a gente presta para a população. Então, quando eu iniciei nesse caminho da gestão, foi justamente porque eu tinha vivenciado, entrada na instituição onde eu atuo por um concurso público, e eles estavam fazendo a substituição de todos os profissionais pelos do concurso público. Então, foi uma saída, assim, de muitas pessoas, como eu fui uma das primeiras colocadas. Eu vivenciei a saída de muitas pessoas. Quando eu cheguei na instituição, eu pedi que eu fosse atuar no serviço de emergência, porque eu já atuava em um serviço de emergência de um outro local, eu tinha experiência com urgência, o meu desejo era de estar no serviço de urgência e me alocaram no setor de internação. E aquilo ali me deixou extremamente frustrada. Desesperador. Porque eu falei com a minha gestora que eu queria atuar na emergência. E ela olhou para mim, tinham 6 enfermeiros chegando, ela colocou 5 na urgência, nenhum com experiência de urgência. E eu era a única com a experiência de urgência e eu fui para o setor de internação, onde eu não queria estar por causa do meu perfil. Mas eu entendi depois o porquê. Como eu era uma pessoa que tinha vivência da emergência, que tinha visão do serviço superlotado, como que eu podia fazer para melhorar? Eu vi a situação de, por exemplo, eu estar no setor, ter uma enfermaria com 5 leitos vagos, sendo que era uma enfermaria masculina e só tinha mulheres para internar. Eu mudava o perfil da enfermaria, eu conversava com o médico assistente, eu conversava com o coordenador de clínica. Então, eu fui trazendo para a equipe assistencial do setor de internação um novo olhar. Um olhar de que eu posso não atuar no serviço de emergência, mas eu preciso de entender que o serviço de urgência, ele faz parte do hospital e são os setores de retaguarda os responsáveis por dar esse suporte. Então, foi nesse momento que eu fui tirada do setor, eu fiquei pouquíssimo tempo no setor de internação e fui alocada numa área para atuar na parte da gestão. Então, porque eu tinha o perfil de organização, dinamismo, de elaboração de procedimentos operacionais padrões, porque quando eu entrei, isso não era muito divulgado, não tinha uma rotina de elaborar rotinas, protocolo, capacitação da equipe. Então, eu observava, como eu trabalhava num outro lugar também, que era urgência, eu via que a equipe da urgência, ela não fazia tantos treinamentos durante o horário de trabalho, porque era emergência atrás de emergência. Então, a grande dificuldade era relacionada à equipe da internação,
que não atendiam tantas intercorrências, tantas paradas cardiorrespiratórias quanto a equipe da urgência. E não tendo a vivência que a gente tem de urgência e emergência, talvez não enxerga a necessidade que a gente tem, exato, né? De girar, um leito, de girar. Tanto que aquele tempo é ouro. E aí isso foi muito transformador lá para você, né? Você tinha esse conhecimento, conseguiu aplicar ali, rapidamente alguém viu esse seu potencial de transformação. Sim. E aí foi crescendo na liderança. Você falou da questão do chefe versus líder, né? Isso é muito importante. É muito fácil diferenciar, né? Esse aqui é meu chefe, esse aqui é meu líder. Ser chefe não é automaticamente ser líder. Eu acho que o que traz proximidade e semelhança é esse potencial de transformar mesmo, de agregar, de acolher as pessoas, né? Que a Lu até comentou dessas habilidades de comunicação, acolher, do mesmo jeito que você estava ali e vendo o que a emergência precisava, você conseguiu aplicar. Quando vem os problemas, a gente também tem que fazer isso, né? A pessoa vem com um problema. Peraí, deixa eu me colocar no lugar dela, deixa eu ver o que eu posso fazer, né, por ela. Ao mesmo tempo, eu tenho que olhar para mim também, porque não dá para atender todo mundo, senão minha escala fica furada. Sim. Então, esse jogo de cintura é muito difícil, né? Em relação a essa colaboração, ao mesmo tempo empatia e manter uma ordem justa, né? Porque para não parecer que está beneficiando quem tem mais problema e quem não dá problema, então é complexo, né, gente? É muito complexo. Nossa Senhora. Mas uma liderança forte, ela ajuda também, igual eu falei, evitar essa rotatividade de emergencistas que a gente tem, né? De profissionais. Então, quando você é aberto, quando você fomenta essa participação da equipe, de solucionar, de trazer melhorias, acho que eles se sentem mais participativos ali do processo e tende a melhorar muito essa pressão da emergência, a suavizar, né? Vamos falar assim. Porque o setor de emergência, ele é de uma pressão muito grande, né? Assim, né? 12 horas ou 6 horas que você trabalha sobre adrenalina, com família, com pressão de tempo de atendimento. A gente sabe que é essa a realidade, então acaba que médico, enfermeiro, técnico, estão todos pressionados com esse ambiente. Você comentou agora de plantão de 6 e 12 horas. Isso me fez lembrar que a gente estava conversando antes sobre bem-estar de equipe. No exterior, em alguns países, né, eu acho que no Canadá, inclusive, que a Natália vai para lá. Vamos ver o que ela vai trazer pra gente. Em alguns lugares, eles têm esquemas de plantão de 4, 6, 8 horas, né? Plantões até mais curtos que os nossos. E eu me lembro que eu fiquei surpresa quando eu descobri que eu conseguiria fazer plantão de 6 horas. Exato. Eu fiquei muito feliz. Porque 6 horas é um ponto assim que você cansa, mas você ainda consegue sair e ter alguma vida depois do plantão, você ainda tem energia, né? E você ainda não está esgotado mentalmente, cognitivamente, você consegue prestar uma boa assistência. Além dessas rotinas, de poder oferecer turnos saudáveis, escalas saudáveis, tem mais alguma coisa que vocês pensam assim para melhorar o bem-estar da equipe, dos colaboradores? O que eu faço, assim, o que eu aprendi nesses 3 anos, né, sendo coordenadora do hospital privado, é feedback contínuo. Então, às vezes, eu sei que eles têm dificuldade de gerenciar a própria rotina. Então, alguns me pedem mais plantão, eu olho a carga horária e falo, ontem mesmo, eu falei, olha, 18 horas, não tem jeito. Vamos tentar melhorar, assim que eu conseguir um novo horário eu te dou, mas vai descansar. Então, esse feedback mesmo é até para ajudá-los nesse processo, fazer atividade física. Perfeito. Então, eu tenho alguns integrantes que são diabéticos e às vezes são sedentários, então eu estimulo esse outro olhar mesmo ali pra gente. Eu acho que se a gente tem um bom desempenho na vida pessoal, a gente consegue também ter os melhores resultados na vida profissional e isso todo mundo fica feliz, na verdade. Então, fazer alguns momentos de integração da equipe, né? A Nath ajuda muito a gente nesse processo também, então simpósios, reuniões, acho que isso tudo melhora pra gente manter a equipe mais feliz mesmo. A Lu tem uma preocupação incrível, assim, de mandar mensagem. Obrigada pelo plantão. Gente do céu, vai dormir, minha filha? Vai descansar. Você já almoçou? Toda preocupada. Uma vez meu filho, né, tô aqui aproveitar um momento para o reconhecimento, né? Meu filho internou, ela mandou entregar um presente lá. Falei, gente, essa mulher é doida. Se ela for fazer isso para todo mundo, ela vai falir. Não vai sobrar. Mas é isso, empatia, né? Assim, você também já ajuda a minha família.
quando estava internado. Então, e assim a gente segue, né? A Nath, num plantão, deve atender quantos pacientes mais ou menos, Nath? Nem Uns sei. 15 a 20, né? E diante disso, os pacientes de maior gravidade ficam com ela no plantão, né? Ela é a sênior do plantão, a líder do plantão. Então, realmente, esse reconhecimento, quando você está na outra situação, isso é muito importante, Sem né? dúvida. Então, líder, olha, eu reconheço que está num momento difícil, fica tranquilo, nós vamos resolver aqui, fica firme aí que vai dar tudo certo. Acho que isso é importante. Vocês têm alguma estratégia, assim, naquela hora que a paciência tá fugindo, sabe? Que tem um conflito. O que vocês usam de estratégias? Uma vez até me perguntaram se eu tava fazendo yoga, se eu tava fazendo alguma coisa numa situação conflituosa que teve. Eu nem era gestora ainda, mas eu queria escutar de vocês aqui. Que técnicas que vocês usam para trazer ali, ó, cheira uma flor, sopra uma vela, o que faz? No momento ali, né? Vamos supor que um paciente, ele... Tem alguém dando um piti ali, quer uma vaga. Falou mais alto. É. Olha, geralmente, eu dou uma apagada no meu pensamento e deixo a pessoa falar. Espero tudo que ela tem que falar. E aí, depois eu entro e pontuo. Mas também aprendi isso com o decorrer do tempo também. As situações foram acontecendo cada vez mais complexas. E aí eu espero ela falar tudo que ela tem que me falar e depois eu entro e pontuo. Eu também adoto essa postura. Mas acontece em algumas situações que a gente tem um ambiente que tem um público maior. Então, se é um paciente que ele está no salão de espera, eu geralmente tendo a retirá-lo daquele ambiente ali e levá-lo para ser acolhido num outro local, porque acaba que o ambiente ele pode favorecer e estimular outras pessoas também, sim, né? É natural, né? Exatamente. E tem muita diferença se é um paciente, se é um acompanhante que está nesse momento. Então, geralmente, eu gosto de deixar na sala um cafezinho, uma água, uma balinha, até para os próprios profissionais da equipe, que às vezes, principalmente no período da pandemia, que as pessoas estavam extremamente esgotadas. Uma questão que talvez em uma outra situação ela não tivesse aquela postura, mas diante da pandemia, da exaustão, da pressão, ela acaba agindo dessa forma. Então eu gosto sempre de deixar uma balinha, oferecer um Detalhes café, que uma fazem a água. diferença, né? Exatamente. Até porque na minha rotina de trabalho, a gente tem a rotina de realizar o plano de gestão e desenvolvimento do servidor. Então, a gente tem que fazer os feedbacks em intervalos já definidos. Então, muitas das vezes, o profissional, ele não quer aquele tipo de retorno daquela forma. Às vezes, ele acha que ele desenvolveu as atividades dele em 100%, mas muitas das vezes a gente coloca aquilo que ele fez muito bem, mas a gente também salienta aquilo que tem a necessidade de melhorias, não só para ele, mas para o líder dele também. Porque se ele não entregou 100%, eu preciso de entender o que eu preciso de melhorar para que a entrega dele seja em 100% com a minha parceria. Então, é essa parte que a gente pontua sobre valorização, que você citou aqui, eu acho que ela é o ponto principal. Feedback, mesmo que não seja assim no formato de uma ferramenta formal, né, é realmente interessante porque muitas vezes o profissional ele fica sem saber se ele está exercendo bem, se ele está exercendo mal, e eu acho que isso pode criar uma grande insegurança, né? Uma coisa quase inesgotável, assim, de que preciso ser melhor, preciso melhorar, preciso performar melhor. Então, o feedback, mesmo que não seja uma ferramenta formal, como você está apresentando, eu acho que é uma coisa extremamente importante também de fazer com a equipe. Exato. E do mesmo jeito que eu falei que a gente é procurado, né, enquanto gestor, enquanto líder, só para problema, é muito fácil a gente cair nessa armadilha também, né? Tipo assim, fulano, aqui ó, morreu um paciente aqui, deixa eu entender que a gente tem uma tendência a só procurar na hora que a gente é cobrado porque aconteceu alguma coisa errada, né? Então, acho que é muito importante ter esse pause ali, não, peraí, deixa eu, obrigada, você tá aqui hoje, né? Umas coisas simples. Isso. Lá no hospital que eu trabalho, a Rafa, beijo Rafa, né? Aquelas. A Rafa, que é
a secretária, que é a pessoa. mãe da emergência lá, que todo mundo corre atrás dela para resolver tudo, até dívida no banco vai atrás dela. Ela faz uma vaquinha. Então, vai lá, faz um pix de quanto você quiser e ela tem uma caixinha de chocolate, de doce, ela dá um nome pra essa caixinha que eu esqueci. Já tive que aderir a essa caixinha várias vezes. Que é o momento que a pessoa tá, sei lá, foi maltratada por um paciente, por um acompanhante, alguma coisa, vai lá. E, Rafa, cadê a caixinha? Bacana. Aí senta ali Legal. um segundo, come, vai contra lá, acordar 4h50 pra fazer atividade física, pouco mais de açúcar. mas tem hora que a gente, né, podemos pensar Aliviar, em estratégias né? diferentes, né? Um chazinho. Ambiência. É verdade, o ambiente é importante. Como eu atuo na parte da gestão de vários hospitais, então foi uma estratégia, principalmente durante a pandemia, a gente incentivar os gestores e os líderes para que eles desenvolvessem uma ambiência acolhedora, que eles disponibilizassem um local para descanso adequado da equipe. Então, tiveram instituições que colocaram umas fontezinhas com barulho de água, umas poltronas reclináveis, momentos de relaxamento para os servidores com massagem, com uma música calma, para melhorar justamente essa parte. A pandemia, eu falo muito da pandemia, porque a pandemia ela ensinou muita coisa para gente, que quando a gente volta para essa realidade atual, a gente esquece o que a gente aprendeu e deixa cenário de muito fazer. desafiador, né? Mas valorizar o profissional, reconhecer as entregas que são feitas é essencial, não tem outro caminho para o líder. É entender que ele é importante. O líder precisa muito mais do profissional da sua equipe do que o profissional da sua equipe precisa do líder. Agora, a postura do líder influencia muito sobre isso. Eu tô querendo ir trabalhar nesses lugares com essas coisas aí. Fiquei interessada, né? São duas pontos. Experiência do paciente, que a gente fala tanto, né, Nath? E experiência do colaborador também, né? O colaborador incluindo a equipe como um todo. Então, plano de carreira seria uma ideia. Então, recentemente a gente até reuni com os 2 coordenadores do CTI e um da UI pra gente pensar num projeto assim. Nossa, interessante. Que eu acho que isso... E é uma coisa extremamente difícil se a gente pensar no nosso lado de setor público, plano de carreira de um médico que não seja concursado, de um profissional que não seja concursado, algum tipo de, não plano de carreira, mas algum tipo de estímulo a mais, né? Para aquele que está mais tempo no serviço, né? É bem desafiador. Uma das perguntas que fizeram aqui, né, é que a medicina de emergência vem sendo reconhecida como uma área estratégica de saúde pública, né, assim como aconteceu com a medicina de família, assim, o que a gente vai fazer, o que um gestor... Porque às vezes o gestor, né, que a gente está falando aqui, gestor, não é o gestor máximo ali, nós não estamos falando de gestor a nível de diretoria, de que realmente faz as tomadas de decisão e a gente fica ali no meio do caminho, escuta a quem está na ponta e precisa de atrair mais gente, mas às vezes a gente não consegue convencer quem vai, o dono do dinheiro ali, o dono de... Então, assim, o que a gente pode sonhar aqui de estratégias? Foi a pergunta aqui de quem mandou a pergunta. Para atrair. Porque hoje o que a gente vê é recém-formado, grande maioria, né? Pouco tempo de formação. Como é que a gente traz pessoas já com mais de 10 anos de formado, pessoas com mais experiência para trabalhar na porta, né? A urgência e na emergência? Eu acredito que mostrando outro ganho, né? Quando a gente mostra que a gente tem uma equipe sólida, acho que a aderência ao protocolo é maior, né? A integração vai ser maior. Então, você consegue mostrar para eles que indiretamente você vai ter alguns ganhos com isso. Então, acho que realizando esse projeto do plano de carreira, o profissional tende a ficar mais motivado, a ficar longo tempo na emergência, né? Principalmente para quem tem uma formação em residência, que faz residência de emergência, para a gente ter um diferencial ali, igual o médico intensivista ele tem dentro do CTI, e que esse médico possa crescer também dentro da emergência, com as funções que ele vai realizar diferentes, né? Gente, porque o emergencista, ele é xingado, né? Por todos os lados, né? Você tá falando de intensivista, você vai levar um paciente pro CTI, a equipe é xingada, né? Porque trouxe tarde demais, ou não deveria ter trazido. Aí você não leva, a família tá brigando com você. Cadê a vaga? E o paciente interna
depois o povo esquece, né? Esquece. Do emergencista. Fala, não ganha presente, porque na hora quem deu alto foi o outro. Então, assim, é um desafio muito grande buscar formas de atrair se a gente não tiver... que quem está lá em cima entenda a necessidade, né? Se o emergencista não interna, o paciente vai embora, e se não estratifica bem o risco desse paciente que foi embora, ele morre. Exatamente. E se interna todo mundo porque não estratificou direito, não vai caber. Então, assim, a gente precisa mesmo se unir para mostrar a importância desse profissional, porque eu acho que ele é massacrado, né? Por todos os lados. Ele é o trabalho mais desafiador, no meu ponto de vista, assim, né? Que a gente está acabando de chegar, a família é super ansiosa, você ainda não tem diagnóstico, você tem que estabilizar o doente se ele chega instável, para poder direcionar e alocar onde que ele vai ter que ir, ou unidade de internação, CTI ou alta, né? Então, acho que realmente trabalhar com emergência é o setor mais desafiador. E ainda falando sobre atrair esse profissional, o especialista, que quando a gente fala de atrair o especialista, por que é interessante? Não é só do ponto de vista técnico, é porque é uma pessoa que vai ser fidelizada naquele serviço. Seu turnover vai diminuir, né? A sua equipe vai tender a ficar mais homogênea por mais tempo. Porque por mais que o profissional que tenha formação em outra área goste de trabalhar com emergência, se ele for endócrino, ele vai ter mais interesse em se atualizar e se aprofundar no endócrino, muito provavelmente, né? Diferente de quem quer atuar só com isso. Então, estrategicamente, é muito interessante a gente ter especialistas dedicados a isso. Agora, falando como gestora de um pronto-socorro público, e extrapolando aqui, fica essa pergunta para quem também trabalha com o público. Eu acho que uma das maiores dificuldades é a gente garantir condições de trabalho para esses profissionais. Porque muitas vezes, várias das unidades de saúde, de urgência, em que os recém-formados, as pessoas que não têm especialidade de trabalho, são os lugares com menos condição de trabalho. Né? Exatamente. Então, isso eu acho que é um grande desafio, uma coisa que muitas vezes vai estar muito acima de nós. Eu compartilho da mesma opinião, porque como é o setor mais desafiador, ele é um setor que a gente precisa de ter mais respaldo institucional, porque as coisas acontecem muito rápido. E tudo tem justificativa. Eu não preenchi o evento adverso porque era uma emergência. Para tudo você tem uma justificativa dentro do serviço de emergência por algo que não foi feito. Ou também a cobrança é maior. Por que encaminhou o paciente para terapia intensiva que não atendia os critérios? Mas ali na tomada de decisão, diante de família, diante de outras circunstâncias, aquilo ali foi a melhor decisão a ser tomada, pensando no paciente. Então, além de investir na questão da formação dos profissionais, quem hoje está nas faculdades, é importante a gente investir nesse respaldo da própria instituição, dos altos cargos de liderança, realmente. Quando fala de condição de trabalho, não é... A gente está falando de tudo isso, né? Jurídica, né? Segurança jurídica, não só, né? Exatamente. Isso é bem importante. Física, né? Física. Oxe. É um suporte psicológico e emocional que a gente precisa de dar. E principalmente o gestor, ele tem que estar lado a lado com esse profissional ali na ponta. Ele tem que estar exatamente caminhando ali no setor, indo no Gemba e vendo os problemas que estão acontecendo na vida real. E trazer as respostas de imediato. Porque como as coisas acontecem muito rápido, eu preciso de atualizar os meus protocolos de uma maneira mais rápida, eu preciso de dar uma resposta para a minha equipe de uma maneira mais rápida. Então, principalmente, mudança de cultura, porque acredito que a questão da superlotação, principalmente dos serviços de emergência, ela é um dos fatores que faz os profissionais repensarem por que eu vou estar lá. Sim. Exato. Porque se eu estou com uns 10 leitos da terapia intensiva lotado, não entra mais nenhum paciente, mesmo que tenha critério. Se os meus 50 leitos de internação estão ocupados, não entra mais nenhum. Por que na emergência continua chegando?
Eu acho que a gente já falou isso aqui nos episódios anteriores. A gente tem dificuldade de mostrar isso, mesmo enquanto gestor, para os gestores mais altos, ter transparência, porque faltam dados, falta jeito a gente mostrar. Né? Vocês não estão entendendo o que acontece, porque tem muito isso. Botar uma câmera. Eu falei hoje com a Lu, vamos fazer um reality show da emergência. 24 horas não pode. E é tão assim, eu fui num estádio de futebol essa semana, e aí eu queria ir ao banheiro, a minha prima falou assim, não vai nesse aqui fora, não, que ele é meio ruim, deixa pra você ir lá dentro. Aí eu falei, não vou aguentar, vou aqui fora mesmo. E fui. Eu filmei o banheiro. Eu voltei lá e falei com ela, eu vou filmar o banheiro que eu vou no hospital. Você tá falando que isso aqui é ruim? Isso aqui é um hotel 5 estrelas. Acho que as pessoas não têm noção, assim, né? Principalmente né? No público, obviamente, da escassez que a gente, enquanto profissional, passa. É difícil mostrar isso, porque tem um monte de viés jurídico mesmo, que não pode mostrar por causa disso, daquilo, outro. Mas acho que a gente tem que achar alguma forma de mostrar o que a gente passa, porque é só enxergando de verdade o que a gente passa que a gente vai ter poder para tentar mudar, porque a impressão que eu tenho é essa. E eu acho interessante que aí você pegou no ponto de mostrar para quem está fora, para instâncias superiores, né, o que está acontecendo ali, mas eu acho que uma coisa difícil também, que a gente tem que exercitar, é mostrar para a equipe do pronto-socorro que nem todas as soluções a gente consegue alcançar aqui embaixo. Exato. Isso é um baita desafio, porque a gente não vai conseguir melhorar nossos processos se o hospital não melhorar como um todo. E a rede, esse fenômeno de superlotação não é no nosso hospital, não é em Belo Horizonte, é uma coisa do mundo, né? Claro que em sistemas de saúde que ainda estão se fortalecendo, né? E num país como o nosso, isso vai ficar muito mais evidente. Acho que a fase aqui na nossa cidade não é uma fase boa, né? Mas eu acho que para a equipe também ter noção de que nem tudo ali é resultado do nosso trabalho, só que a gente depende de outros, é bastante importante. A emergência, na verdade, é o termômetro do hospital, é o termômetro. Né? Se ela está girando bem, o hospital está girando bem. Exato. Se alguma coisa não está saindo fora do eixo, o gargalo vai ser na emergência. Então, os pacientes vão ficar retidos na emergência, porque não está girando. Então, acho que um bom pronto-socorro, porque a instituição está girando bem. Fizeram até uma pergunta relacionada a isso, né? Por que a emergência dá prejuízo? Pergunta de milhões, né? Fizeram essa pergunta, eu não sei se vocês têm uma noção, porque realmente não dá para acreditar muito, né? Porque é muito dinâmico, atendimento a gente está sendo pressionado para ser cada vez mais rápido, né? O que a gente ensina é o quê? Uma classificação de risco como verde, você vai atender em 15 minutos. E é pressão, você demorou 8 horas para dar desfecho no seu paciente, isso não pode. Tá, mas aconteceu isso. Como é que é essa complexidade para falar de emergência, o PA dá prejuízo? Porque tem esse assunto, tem essa... Mas é a porta de entrada. Se não entrar, não tem cirurgia. No fim das contas, não dá prejuízo. Como é que é isso? No setor público eu não sei, mas no privado é um setor importante, a gente tem que ter, né, o pronto-socorro, porque se tem cirurgia, o paciente pode voltar com uma complicação, se o paciente faz algum tratamento, se ele fica internado, ele volta na nossa emergência. Então, é a referência e a segurança do paciente. Então, a gente tem que manter ela aberta. Mas o gasto, às vezes, é maior que o ganho. Então, isso muitas vezes compromete para a gente adquirir alguns processos de melhorias, que é o que dificulta aí o gestor a conseguir algumas coisas que iam fazer a diferença, mas que realmente a gente mantém a balança ali, porque, como é privado, a gente tem que manter a sustentabilidade da empresa, né? O hospital é uma empresa. Mas no público eu já não tenho tanta experiência para falar para vocês assim. No público é da mesma forma. Na verdade, o desafio, quando a gente fala de serviço de emergência, além de eu assegurar a capacitação da minha equipe, eu assegurar que a minha equipe capacitada, ela aplica os protocolos da forma correta. Então, a tecnologia hoje, ela vem para facilitar e automatizar muitos processos que muitas das vezes são administrativos, para o profissional poder ficar mais à beira-leito, mais ali na assistência direta ao paciente.
Porém, muitas das vezes, se eu tenho um software, implantou um novo sistema no hospital, e esse prontuário eletrônico, eu já tenho ali todas as informações integradas, todos os exames que foram pedidos, e eu cadastro, por exemplo, um protocolo de atendimento de síndrome HELP. Já coloco ali quais são os medicamentos, quais são os exames que eu quero. Muitas das vezes, o profissional, ele passa o plantão, muitas das vezes, usando os protocolos, que já estão ali prontos. Às vezes, eu não preciso de todos aqueles exames para todos os pacientes. Então, acaba que o gasto, ele vem diante disso. Mas, se eu já tiver algo que, se eu não tivesse usado esse protocolo, eu identifico alguma alteração no paciente, eu já tenho um ganho também, porque esse paciente já teve uma intervenção de imediato. A gente tem muitas estratégias, principalmente alguns indicadores do próprio DRG, que nos ajudam a fazer essa análise. Se aquele paciente que vem para o nosso serviço, ele realmente deveria vir. Se aquele paciente ele pode ser referenciado ou não. Se ele é um paciente que o atendimento dele seria conduzido pela atenção primária. E muitas das vezes, o que a gente faz no serviço público, anteriormente, principalmente aqui em BH, isso é muito forte aqui em BH, a gente tinha o movimento das deshospitalizações. E hoje a gente já tem o movimento das deshospitalizações. Então, foram disponibilizadas equipes do EMAD, do atendimento domiciliar, que ficam alocadas dentro dos serviços hospitalares, dos serviços públicos. E essas equipes, elas trabalham junto com os médicos emergencistas e fazem essas discussões de caso, avaliando quais são os pacientes com proposta de deshospitalização. Então, isso também facilita no processo da superlotação e principalmente de evitar agravamento, porque muitas das vezes se eu tenho um paciente idoso que eu preciso de ter um acompanhamento mais perto e esse acompanhamento não seria tão viável a nível de ambulatório, eu faço a deshospitalização para o EMAD, que é vinculado à atenção terciária da mesma forma, e a gente consegue dar andamento naquele monitoramento mais perto por essa equipe. Então acaba que a gente vai contrabalanceando. Tem que mexer em tudo, né? Nossa, todas as partes. Falar em gestão na emergência, é falar na UTI, é falar na atenção primária, é falar em industrialização, é falar... Jesus! E aí você tocou um ponto aqui da tecnologia. E uma outra pergunta que a gente recebeu, né? Porque eu falo, gente, WhatsApp, né? Essas redes que ajudam a gente, que hoje já tem até recurso para se tornar um meio de comunicação encarado como oficial, né? Não é só telefone, nem só pessoalmente. Usar esse meio de comunicação, se o seu funcionário, né? Se quem você está fazendo gestão aceita, pode ser utilizado como um meio oficial. Mas, por outro lado, o povo não lê as coisas, né? Você faz lá um infográfico, uma mensagem, não lê. Aí faz ou não lê. Aí passa um mês, mas você não leu? Não vi. Tava no grupo, gente, o que a gente vai ter que fazer? Uma dancinha para publicar lá naquela outra rede social, dancinhas de 10 segundos. A gente tá cada vez mais para ontem, né? As crianças já são assim, nasceram assim, passando o dedinho. Se tem mais de 30 segundos, não quero ver. O que vocês trazem, assim, de aprendizado, de estratégia, ou então até de pedido de socorro, né? Para essa parte de comunicação na gestão, a interação com quem você está fazendo gestão versus tecnologia. Tá difícil? Facilitou? Ou sei lá o que eu faço? Não, acho que a tecnologia ajudou muito, né, a comunicação a ficar mais clara, mais difundida, né, mais rápida, igual você falou. Ajudou também para a gente poder interpretar dados. Então, você tem um BI, que você consegue ver hoje tempo de atendimento médico, tempo de triagem, tempo de realizar uma ficha, em tempo real, isso, né, on time, assim. Isso ajuda muito a gente até intervir naquele momento, na emergência, né. Mas ainda mesmo com todas as tecnologias, ainda é um desafio alinhar a equipe com alguma informação. A gente sabe disso, quem é gestor sabe, porque
é uma equipe grande, então hoje a gente tem mais ou menos, no hospital privado que eu trabalho, mais ou menos 100 médicos só na emergência de clínica médica. Então, são 300 ao total com ortopedia e cirurgia geral. Então, é difícil alinhar ali o que você quer passar, a informação. A questão da informação, principalmente levando para o que nós temos hoje, eu gosto muito de fazer um comparativo de como eu tenho uma pessoa, um influencer que tem lá 1 milhão de seguidores, 1.000 seguidores, 500 seguidores que seja, e muitas das vezes o líder, ele não consegue influenciar uma equipe de 100, de 200 pessoas. Então a postura, ela está muito relacionada a isso. Mas o que eu observo que esses influencers, eles trazem como seguidores, é justamente a postura de repetição. Então, eu gosto muito de todas as vezes que eu vou instituir uma nova rotina, principalmente quando eu vou fazer uma mudança de algo que sempre foi feito de uma forma e agora vai passar a ser feita de uma outra forma, eu ser repetitiva naquilo. Então, eu encontro com as pessoas e no corporal mesmo, no boca a boca ali, eu vou sempre reforçando aquilo. Principalmente porque comunicação é muito falha. E principalmente no cenário da emergência, se a comunicação ela falha, ela causa efeitos que muitas das vezes eu não consigo reajustar ali o meu caminho. 70% dos erros do hospital é por falha de comunicação. Exatamente. 70% é muita coisa. Se não for para mais, né? Exatamente. Dependendo do que a gente fala. Então, assim, muitas das vezes, com aquelas pessoas que eu trabalho diretamente, principalmente agora, como você tocou, né, a questão dos aplicativos de mensagem, eu falo com as pessoas assim, gente, nós somos emergencistas. Às vezes a equipe fala comigo assim, Aline, mas você é muito rápida. Às vezes eu tô começando a fazer uma coisa, você me pediu para fazer uma coisa, você foi lá e fez. Mas é justamente por essa questão da emergência. É o senso de urgência. Então, assim, se me mandou uma mensagem, eu tento responder rápido. Isso eu cobro muito da minha equipe. Mas, além disso, eu também cobro deles sempre fazer a dupla checagem. Por exemplo, eu pedi para levar, para internar o paciente no leito de internação 53. Confirma comigo. É para internar o paciente, é para transferir o paciente seu João para o leito 53, a vaga está liberada. Então, eu sempre tento incutir muito essa questão da comunicação da minha equipe, sempre fazendo uma dupla checagem, para a gente evitar essas questões de falha de comunicação. Porque acontece muito no nosso dia a dia, a gente ter tantas demandas e essas questões que são ações bem simples, a gente deixar passar despercebido. Então, ter uma postura voltada para essa conversa e usar também quem são os nossos influenciadores ali da equipe. Eu tenho influenciadores para o positivo e para o negativo. Então, muitas das vezes, quando é uma rotina que eu sei que vai causar um desentendimento, uma mudança que pode gerar conversinhas, eu tento até chamar aquelas lideranças negativas de equipe para primeiro repassar para aquela pessoa, porque às vezes eu estou tomando uma decisão, eu estou avaliando uma situação que pode impactar. Por mais que você discuta com várias pessoas, você não vai pensar em todos os problemas que podem acontecer. Então, geralmente, eu chamo esses líderes, pergunto para eles, e aí, vocês acham que como é que a gente pode melhorar ainda mais? Eles já se sentem parte daquela discussão, então fica mais fácil deles absorverem. Acaba por ser diferente, porque na hora que eles vão repassar a informação, eles repassam como construtores daquela ideia também. Então, são algumas ações que, como a doutora Luciana pontuou, a gente vai aprendendo em algumas posturas, mudanças da nossa forma de atuação. Talvez lá no meu início eu pudesse até ter uma postura de enfrentamento. Hoje eu já tenho mais uma postura de parar, de ouvir, porque muitas das vezes a pessoa está te questionando e realmente é algo que a pessoa tem dúvida, ou talvez a gente deixou passar despercebido um pequeno detalhe que impacta muito na ponta. Nossa, eu tenho certeza que você influenciou muita gente aqui agora com essa sua fala. É verdade. Né? Muito, muito aprendizado. Bom, nós estamos já caminhando para o final, e aí
A Lu, a Sara já sabem do meu reconhecimento, mas eu queria usar essa sua fala para agradecer, ter muito prazer em te conhecer. Acho que você trouxe falas muito ricas, que é isso que a gente quer aqui, né? Influenciar pessoas de que, olha, esses cargos de gestão, a liderança, eles são um caminho do bem, né? Os multiplicadores do mal, os multiplicadores do bem. Achei muito interessante. Adorei te conhecer. Queria agradecer. O prazer é meu, Natália. Sua presença. E assim, queria deixar um espaço aqui agora, né? Falei que passava rápido, né? Passou rápido. O que vocês levam, né, dessa conversa? Sei lá, 3 coisas-chave que saem daqui para quem está interessado em saber mais desse mundo da emergência, esse mundo da gestão. Tá livre aqui o espaço. Bom, acho que para quem pensa em seguir esse caminho da gestão, é aceitar o desafio, né? Então, a primeira coisa é falar o sim, se tiver alguma oportunidade, aceitar. Depois, estudar. Gestão precisa ser estudada, realmente. Às vezes, a gente vai conduzindo no início, mas depois a gente vê que precisa de uma formação para isso, né? Mas a gente vai adquirindo muita resiliência nesse processo aí. Então, acho que é um caminho que a gente pode transformar a vida de diversas pessoas através do nosso trabalho e da nossa equipe. Então, hoje você está na ponta como líder, mas você motiva ali 300 pessoas para atender 4.000 pessoas que estão chegando dentro do pronto-socorro. E essa paixão por ajudar as pessoas é que me motiva principalmente a fazer esse trabalho de gestão. Que lindo. Isso aí. Eu posso falar porque eu acompanhei aqui. A Lu fez uma acho que é curva isso. Que é bonita de ver. E é legal essa sua fala mesmo, né? Se o propósito for dinheiro e ficar famoso ou conhecido, esquece. Porque você tá, então, no lugar errado. Exato. Se o propósito for o potencial de transformar e de desenvolver melhorias, é isso aí. Você tá no caminho certo, exato, né? Exatamente. E essas melhorias, elas são necessárias. Da mesma forma que a gente busca protocolos de SLS, eu também preciso buscar esses protocolos de gestão. E se é difícil a gente ter profissionais com o desejo de atuar na emergência, mais difícil ainda é ter profissionais com desejo de atuar na gestão da emergência. Porque quando você faz convite, eu geralmente faço muitos convites, as pessoas falam comigo assim: eu vou por você. Mas eu não quero que seja por mim. Eu quero que seja pelo amor que eu também sinto por aquilo que eu faço. E no passar do tempo, as pessoas respondem para mim que elas foram por mim, mas elas permaneceram pelo amor que desenvolveram. Então, é conhecer, é não ter medo. É desafiador? Sim, é desafiador. Mas a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. E não é impossível, porque estamos aqui 4 mulheres, contando das nossas experiências, do que é possível de fazer. E principalmente esses momentos de conversa, eles são muito ricos. A gente precisa de discutir, além dos procedimentos, como fazer a gestão, como desenvolver essas características que são tão necessárias. E eu acho, principalmente, os médicos têm muito a aprender, especialmente com a enfermagem, né? Você vê, faz parte da trajetória de vocês, do desenvolvimento de vocês, já desenvolver liderança. A gente sempre vê um enfermeiro treinando o outro. Exatamente. Que horas que a gente tá vendo o médico treinando o outro, gente? Tá um querendo o quê? Destapiar o outro. E na faculdade a gente também não tem nada de formação. Não tem nada. Então, assim, é muito bom mesmo. Obrigada por você estar aqui, por vocês duas estarem aqui. Acho que foi muito traz muitas reflexões e inspirações aí. Eu acho que é realmente inspirador, porque a gente está falando aqui agora de motivação para outras pessoas que queiram ir para essa área, né? Eu acho que um dos pontos principais é essa noção do impacto que isso pode ter, né? Porque você não está cuidando de 1, 2 ou 10 pacientes, né? Mas você está gerindo
pessoas que vão cuidar de pessoas. Exato. E aquilo é um impacto realmente... Exato. Você não vai deixar de cuidar de Você gente propaga, porque você tá né? saindo da assistência ou reduzindo seu Pelo tempo na contrário, assistência, né? exato. Você vai cuidar de muito mais. Isso aí. Isso é realmente fantástico. E eu acho que a outra coisa que eu falaria para quem pensa em entrar em gestão, ou talvez possa, depois desse programa, começar a pensar, é para perceber que não tá sozinho, assim. As dificuldades vão existir. As dificuldades são parecidas para todos nós. Exato. Então, assim, é desafiador, é muito desafiador, mas não vai ser só para quem estiver entrando agora. Nós todos passamos por novos problemas todos os dias. E a gente tem que aprender a dar a mão, né, Sara? Com certeza. Eu fico triste, tá? Quando meus filhos saem por aí e não dão notícia mais pra mãe. Não, mas eu dou notícia. Mas é sério, brincadeiras, rapaz, a gente tem que aprender a dar a mão, né? Do mesmo jeito tem sororidade, quando a gente tá falando de mulheres, acho que tem que fazer uma palavra aí, né? De gestores, quem tá nos mesmos desafios, vamos aprender a dar a mão, fazer mais benchmark, aprender mais um com o outro, né? Bem, Exatamente. Foi ótimo. muito obrigada, Muito adorei, obrigada. viu? Obrigada, gente. Foi um Manu. Espero que vocês Obrigada a todos. voltem e participem dos próximos episódios. Em nome da Abramed Minas Gerais, queria agradecer muito a presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito Obrigada pela obrigada. presença, obrigado pelo Foi um convite, prazer. Nath. Foi um prazer estar aqui, Obrigada. de verdade. Até a próxima, pessoal.